Graça e paz, querido irmão e irmã. Nós estamos vivendo de maneira inconfundível um momento que nos faz chorar. As lágrimas nos saem dos olhos quando o nosso coração dói. O nosso coração dói, irmão e irmã, quando nós perdemos pessoas que amamos, entes queridos, amigos, familiares. O nosso coração dói quando nós torcemos pela vida, mas vamos percebendo que a morte se mostra vitoriosa, roubando a nossa alegria. O nosso coração dói, irmãos e irmãs, quando nós perguntamos o porquê de tantas coisas e nenhuma resposta traz alívio ao nosso coração dolorido. O coração dolorido bombeia lágrimas para os olhos e nós choramos. Meu querido irmão e irmã, este é o domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, nós não somos estimulados a negarmos a cruel realidade da morte. Não somos estimulados a nos fazermos de fortes quando, na verdade, sentimos aquela incontrolável vontade de chorar tantas vezes. Mas, à luz do testemunho bíblico, somos convidados a ver, sentir e compartilhar que o Cristo venceu a morte, que o Cristo ressuscitou, ele venceu o poder da morte para alimentar a nossa esperança, para enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e para nos possibilitar vislumbrar pela fé, irmãos e irmãs, um tempo em que a alegria dominará plenamente, completamente o nosso ser, porque a vida se manifestará em sua plenitude. Em sua plenitude. Jesus ressuscitou, querido irmão e irmã. E eu quero fazer a leitura de um texto bíblico que faz menção tanto ao choro quanto à surpresa da ressurreição e o impacto da ressurreição na vida de uma pessoa. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 20. Quero ler com você a partir do versículo 11, que diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Querido irmão e irmã, o que me chama mais atenção nessa narrativa bíblica é a ênfase que o João deu ao choro de Maria Madalena. O texto bíblico diz para nós que Maria Madalena estava do lado de fora do túmulo, a sua entrada, chorando, e chorando olhava para dentro daquele túmulo. O choro de Maria Madalena não foi um choro contido, não foi um choro reprimido,
Foi um choro, irmãos e irmãs, imagino, escancarado. Um choro que pôde ser percebido pelos anjos que ali estavam e pelo próprio Jesus, que até então não havia sido identificado por ela. Mulher, por que choras? O choro de Maria, irmãos e irmãs, era motivado pela morte de Jesus. O choro de Maria era motivado agora pelo corpo que já não existia, o corpo que receberia ali os seus ungüentos, como expressão de amor, de carinho por parte dela para com Jesus. Eu diria, irmãos e irmãs, que Maria estava chorando porque o seu coração estava dolorido e o coração dolorido bombeia lágrimas para os nossos olhos e nós choramos. Naquele cenário que motivava o choro, Maria Madalena nos ensina e nos encoraja a ver, sentir e compartilhar Jesus neste nosso tempo, a partir deste domingo da ressurreição. Alguns ensinamentos, queridos irmãos e irmãs, do texto bíblico para nós. O primeiro deles é o seguinte: quando nós estamos invadidos pelo choro, somos desafiados a ver Jesus. No domingo da Páscoa, Maria Madalena ainda estava sob a sombra da sexta-feira da paixão. Ainda chorava o seu luto e agora estava sendo impedida de vivenciar o seu luto de maneira profunda, porque sequer havia corpo. Diante da inexistência do corpo, nem mesmo as figuras angelicais foram suficientes para consolá-la e para estancar o choro. Diante da inexistência do corpo, nem mesmo o suposto jardineiro que se apresentou ali preocupado com ela, também foi suficiente para consolá-la e para estancar o choro. A Bíblia, irmãos e irmãs, nos relata algumas situações, alguns momentos em que Jesus, o Cristo ressurreto, aparece para os seus discípulos. A passagem que mais imagino ser conhecida de todos nós é aquela quando 2 discípulos estavam a caminho de Emaús e Jesus se colocou ali no caminho com eles e eles não perceberam que se tratava de Jesus até que, dentro de suas casas, no partir do pão, no momento íntimo de comunhão, Jesus foi reconhecido por eles. Um outro episódio está no capítulo 21, aqui do Evangelho de João, evangelho que nós estamos meditando nesta noite, quando os discípulos foram pescar. E diante daquela pesca, frustrados porque não haviam pego nada, olham para a margem e vem lá um homem na praia e este homem pergunta se havia alguma coisa para comer. Eles afirmam que não haviam pescado nada e este homem os ordena para que eles lancem à direita a rede. Eles o fazem e de repente o discípulo amado diz: é o Senhor. Jesus foi reconhecido mediante este relacionamento. E o texto que nós estamos meditando nesta noite. Jesus passava-se por jardineiro para Maria Madalena, até que ele a chama pelo nome. E nesse chamar pelo nome, ela percebe que está diante de Jesus. O que essas passagens bíblicas me ensinam, irmãos e irmãs, é que Jesus se dá a perceber como ressurreto a partir do relacionamento que ele estabelece conosco e que nós estabelecemos com ele. Foi neste relacionamento íntimo, pessoal, onde o nome é dito, onde o nome é expressado como também maneira de mostrar essa intimidade entre os dois, que Maria conseguiu enxergar Jesus.
E do mesmo modo, queridos irmãos e irmãs, podemos dizer que neste nosso relacionamento com Jesus, o nosso relacionamento íntimo e pessoal com Ele, podemos do mesmo modo ver Jesus, enxergar Jesus. Nesta situação em que nós nos encontramos, podemos dizer: eu vejo o Cristo ressuscitado. Hoje é o domingo da Páscoa, irmãos e irmãs. Celebramos a ressurreição de Jesus, mas neste tempo a enfermidade e o luto estão presentes. E neste cenário de morte, as pessoas podem se voltar para nós ou nós mesmos para elas e perguntarmos: por que choras? Por que choras? Essa não é uma pergunta de pessoas que não sabem os motivos pelos quais as pessoas choram, mas pergunta de pessoas que estão preocupadas e que sentem a dor umas das outras e querem de alguma maneira consolar. E neste cenário, onde nem o consolo angelical pode secar as nossas lágrimas, é preciso, irmãos e irmãs, que em nossa dor ouçamos Jesus nos chamar pelo nome para que possamos contemplá-lo e nos alegrarmos frente à sua ressurreição. Irmão e irmã, pela fé, ouça Jesus e em meio ao cenário da morte contemple a sua vida e a vida que dele emana. Então este é um primeiro ensinamento, irmãos e irmãs, que podemos extrair do texto bíblico. Quando estamos invadidos pelo choro, somos desafiados a vermos Jesus. Segundo ensinamento, quando estamos invadidos pelo choro, somos estimulados a sentir Jesus. Jesus foi reconhecido por Maria Madalena. Meu irmão e minha irmã, queria que você pensasse por alguns momentos no que eu vou dizer. Se de repente você fosse surpreendido pela presença de um amigo, de um ente querido que já faleceu, qual seria a sua reação imediata? Alguém que você quisesse muito ver. Qual seria a sua reação imediata? A minha reação imediata, irmãos e irmãs, seria de abraçar. Seria de me aproximar da maneira mais rápida possível daquela pessoa e abraçá-la, quase que sufocando-a, impedindo que ela pudesse, então, novamente estar longe de mim. Eu penso que foi exatamente isso que Maria Madalena fez. Quando ela reconheceu Jesus, se lançou na sua direção, o abraçando, como que sufocando para que ele não mais pudesse sair daquele abraço, ao ponto dele ter que dizer. O que ele diz? Não me detenhas. Uma versão bíblica de estudo, Bíblia do Peregrino, vai dizer assim: solte-me. Maria Madalena, irmãos e irmãs, não foi apenas a primeira pessoa a ver Jesus, mas também a primeira pessoa a tocá-lo, foi a primeira pessoa a abraçá-lo, com aquele desejo de não mais permitir que ele escapasse de suas mãos. Mas como Maria Madalena, como os discípulos que estavam a caminho de Emaús, como aqueles discípulos que reconheceram Jesus após aquela pesca, a gente aprende, irmãos e irmãs, que uma vez que sentimos a inconfundível presença de Jesus, a sua ausência física é suprida pela sua presença espiritual. Hoje é domingo de Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus,
Mas neste tempo, irmãos e irmãs, nós podemos até dizer, nem parece Páscoa. Neste tempo, somos estimulados a nos voltarmos para a palavra de Deus e pela fé, não apenas vermos, mas também tocarmos Jesus, abraçarmos Jesus com todas as nossas forças, para que, apesar da sua ausência física, a sua presença espiritual esteja impregnada em nós. De modo que, em meio a este cenário de morte, consigamos nos alegrar pela esperança viva da ressurreição do nosso Senhor, do nosso Mestre, do nosso Salvador. Quando estamos invadidos pelo choro, somos estimulados a sentir Jesus. Um terceiro ensinamento, querido irmão e irmã. Quando consolados em nosso choro, somos enviados para compartilhar vida. Maria Madalena foi finalmente consolada ao ver e tocar Jesus. E foi enviada por ele mesmo para ser aquela que levaria a mensagem de boas novas, a mensagem da sua ressurreição. Maria Madalena foi enviada para afirmar que a Páscoa havia chegado e que a sexta-feira da paixão havia ficado para trás. Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Quem se encontra, irmãos e irmãs, frente à dor e à morte, custa a acreditar na possibilidade da vida. E a gente sabe o quanto o grito de Maria Madalena, o grito de alegria, foi abafado pela tristeza dos discípulos que permaneciam com as suas mentes ainda aprisionadas na sexta-feira da paixão. Eu vi o Senhor, dizia ela, mas os discípulos pensavam no íntimo do coração dolorido, não podemos acreditar. O texto de Marcos, capítulo 16, versículos 10 e 11, diz assim para nós: E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Mas Maria Madalena, irredutível mediante aquilo que tinha visto, compartilhou a vida, sabendo que no tempo certo, esta vida que é Cristo, iria de igual modo se manifestar aos demais. Querido irmão e irmã, hoje é domingo da ressurreição. Veja Cristo, sinta Cristo e compartilhe da sua experiência com o ressurreto com as demais pessoas. Neste compartilhar, nós iremos encontrar pessoas chorosas que se encontram estagnadas na sexta-feira da paixão. Pessoas que, a exemplo dos discípulos que experimentaram o luto por causa da morte de Jesus, experimentam hoje a perda de amigos, de familiares, dos seus entes queridos. Ao nos aproximarmos dessas pessoas para falarmos a respeito da ressurreição de Cristo, em primeiro lugar, querido irmão e irmã, procuramos compreender de maneira empática o motivo que as fazem chorar. E depois, compartilhemos que Cristo vive e que porque Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. Devemos confiar que o Cristo vivo há de se manifestar àqueles que nos ouvem, para que possam testificar o nosso testemunho e se alegrarem com a vida que em Cristo se renova, por meio do ver, com os olhos da fé, por meio do sentir, pela ação do Espírito, e por meio do compartilhar, por meio da presença da igreja no mundo. Irmãos e irmãs, o coração dolorido bombeia lágrimas para os olhos e nós choramos.
O choro expressa a nossa humanidade, o choro expressa a nossa dor, a nossa saudade. Jesus chorou e não critica o nosso choro. Mas o Jesus que sabe por que choramos, se aproxima de nós, de mim e de vocês, e nos chama pelo nome. Jesus nos chama pelo nome, irmãos e irmãs, neste domingo da ressurreição. Ele nos chama pelo nome para que, em meio ao cenário de dor, possamos ter a certeza inconfundível da sua presença viva conosco. Possamos ter a certeza de que vimos, de que abraçamos e de que por isso podemos compartilhar com alegria a vitória da vida sobre a morte. Que cada um de nós possamos encontrar um tempo para nos voltarmos para Ele, vê-lo, senti-lo e compartilhá-lo, para que o mundo saiba que Ele vive. O mundo precisa saber que Ele vive e que o choro da noite da sexta-feira da paixão deve ser substituído pela alegria da manhã da Páscoa de Jesus. Que como igreja possamos compartilhar esta realidade com o mundo e que Deus seja para todo o sempre exaltado. Amém.